E agora a gente vai ver um conjunto de consultas que a gente chama de consultas aninhadas. O que é isso? É uma consulta dentro da outra, ou seja, a gente tem um conjunto completo aqui, um bloco select from where, ou seja, representando uma consulta completa, e ela está especificada dentro da cláusula where de outra consulta. Então, essa consulta principal que tem essa cláusula where, a gente chama ela de consulta externa. E as outras consultas que são especificadas dentro dela, a gente chama aqui de consultas internas. A gente pode ter uma ou mais consultas aninhadas dentro de outra consulta. Então, para a gente fazer esse alinhamento, a gente usa o operador in. Esse operador in, ele opera sobre conjuntos. Na verdade, ele opera sobre multisets ou bags, né? O que é isso? É um conjunto que permite repetição. Então, ele vai comparar o valor de uma determinada coluna, por exemplo, com todos os valores que estão dentro desse conjunto, né? Desse multiset. O que é isso? A gente tem um exemplo aqui. Imagine uma coluna quantidade, e aí a gente faria quantidade in, e aí a gente teria um conjunto de valores que poderia ter repetição, 3 4 5 e aí esse operador in, ele iria comparar aqui o valor da coluna quantidade com cada um desses valores que estão aqui e iria retornar true se algum desses valores aqui fosse igual ao da coluna quantidade. Então, veja que isso se assemelha a um OR, né? Então, isso daqui vai ser verdadeiro se quantidade for 1, ou quantidade for 2, ou quantidade for 2, ou quantidade for 3, e assim por diante, tá? Ele vai estar operando em cima desses conjuntos. Aí, de onde vem esse conjunto de valores aqui? Eles podem ser especificados manualmente ou eles podem estar sendo retornados de uma outra consulta SQL. Então, a gente teria aqui uma consulta, ou seja, um select, que estaria projetando quantidades, projetando esses valores inteiros aqui, e aí o retorno dessa consulta, ou seja, o conjunto resultado, é um conjunto que estaria sendo jogado aqui dentro para a gente utilizar nesse operador. Então a gente teria um alinhamento de consultas, porque esse quantidade aqui, ele estaria sendo parte de um where da consulta externa, tá? A gente teria aqui o where quantidade in isso aqui, e esse resultado aqui estaria vindo de uma outra consulta. Aqui tem um exemplo de uma consulta aninhada. Então eu vou aproveitar e pedir que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem analisar essa consulta antes de eu explicar o que é que ela faz. Podem dar uma pausa agora. Então, voltando da pausa, a gente tem aqui que a gente está projetando números de projetos. E a gente não quer repetição nesse resultado final, por isso que a gente utiliza esse distinct. E esses números de projetos vão vir da tabela projetos. Agora, a gente quer apenas os projetos que atendam a algumas condições. Que condições são essas? A gente quer que os projetos façam parte, né, estejam contidos nesse conjunto aqui, que vai ser o resultado dessa consulta, ou que esses números de projetos façam parte desse outro conjunto, ou seja, pode fazer parte desse ou desse. E o que é que representa cada consulta interna dessa aqui? Nessa primeira, ele vai retornar os números dos projetos, onde esse empregado aqui com o último nome, na verdade poderia ser mais de um que tem esse último nome, esses empregados aqui sejam os gerentes dos departamentos onde o projeto ele é executado, ou seja, o departamento responsável pelo projeto. Como é que isso acontece? A gente utiliza aqui no From a tabela projeto, departamento employee, a gente faz a primeira junção aqui do projeto com o departamento, ou seja, o número do departamento dessa tabela tem que ser o número do departamento na tabela projeto, que é o departamento, significa o departamento responsável por esse projeto. E aí a gente faz uma segunda junção aqui entre empregado e departamento pelo SSN do gerente. Então, quando a gente especifica aqui o último nome Smith, a gente está falando do último nome do gerente desse departamento. E nessa segunda consulta aqui, a gente também tem uma situação parecida, que a gente vai estar selecionando os empregados pelo último nome, só que nesse caso aqui, a gente vai ter que esses funcionários, eles trabalham nesses projetos aqui que estão sendo projetados, porque a gente aqui a gente está juntando a tabela Works On e a tabela Employee
Aqui está a condição de junção, ou seja, a gente quer que a gente retorne alocações onde esse funcionário trabalhe nesse projeto, certo? O número do SSN que está lá na tabela de alocação seja o número do SSN lá na tabela empregado, employee. E aí a gente tem essa outra condição aqui que especifica o último nome. Então, na prática, a gente tem situações assim parecidas aqui, mas elas têm resultados completamente diferentes. Então, a gente vai ter como resultado final os números dos projetos onde Smith ou outros Smiths que existam, seja gerentes dos departamentos onde esses projetos são executados, ou a gente tem aqui esse funcionário ou esses funcionários com o último nome Smith trabalhem em projetos que estão sendo retornados aqui, certo? Aqui a gente tem outro exemplo, ele é um exemplo mais simples do que o anterior, mas tem um recurso novo aqui para a gente ver que a gente pode utilizar um par de atributos junto com o operador in, ou seja, esse par de atributos ele é retornado na nossa consulta interna e aí a gente utiliza ele aqui na nossa consulta externa para poder fazer essa verificação. Então, a gente vai verificar se esse par faz parte desse conjunto de pares aqui que é montado nessa consulta. A gente tem também os operadores n, que é equivalente ao operador sum, e tem o operador all. Né? Esses operadores aqui, eles retornam true se o valor que está sendo testado é igual a algum dos valores que fazem parte do conjunto. Tá? Então, ele é equivalente ao nosso in tradicional, ou seja, que por sua vez é equivalente a um OR. Ou seja, a gente tem um determinado atributo, vamos supor aqui quantidade, então in, e aí a gente vai ter um conjunto de resultado aqui, 2, 3, 4. Então, a gente fazer isso é o mesmo que a gente fazer que quantidade é igual a n, e aí a gente especificar aqui dentro o nosso conjunto, que pode ser o resultado de uma consulta. Ou a gente pode fazer quantidade igual a sum. E aí a mesma coisa aqui, ou seja, eles são equivalentes. E aí uma outra opção seria utilizar o operador OR. Esse operador OR ele é equivalente a um AND, ou seja, a gente vai comparar um certo atributo com todos os atributos que fazem parte desse conjunto de resultado e quer que essa comparação retorne true para todos os casos. E para isso, né, na verdade, para qualquer um desses dois aqui, a gente pode utilizar esses operadores aqui de comparação, que são maior que, maior igual, menor, menor igual e assim por diante. Aí a gente, nesse exemplo aqui, a gente teria que a gente quer o último nome, o primeiro nome, retornando dessa tabela employee, onde o salário seja maior do que todos os salários que estão sendo projetados aqui nessa consulta interna, que são, na verdade, os salários dos funcionários do departamento número 5, ou seja, a gente quer funcionários que ganhem mais do que todos os salários dos funcionários do departamento número 5. Aqui a gente tem uma dica importante quando a gente está trabalhando com consultas aninhadas, que é o uso de alias, tá certo? Para as nossas variáveis de tupla. Ou seja, a gente tem aqui um exemplo onde a gente tem o acesso à tabela employee e a gente usa um alias aqui, ou seja, é um nome temporário para essa tabela que vale no escopo dessa consulta. Aqui tem outro exemplo onde a gente usa D como sendo um alias para a tabela dependente que está sendo usada nessa outra consulta interna. Para que isso serve? Primeiro vamos entender o que é que essa consulta faz. Ela retorna o nome de cada empregado que tem dependentes com o primeiro nome e sexo igual ao do empregado. Então, quando a gente faz essa comparação aqui do primeiro nome do empregado e o nome do dependente, a gente não tem problema porque as colunas têm nomes diferentes. Agora, quando a gente faz aqui a comparação do sexo do empregado e do sexo do dependente, a gente tem uma ambiguidade, ou seja, o nosso interpretador de consulta não vai saber de qual coluna a gente está falando. Então, é muito importante que a gente tenha um alias aqui para o nosso empregado e um alias para o nosso dependente, de forma que a gente possa especificar aqui com um qualificador, especificando aqui qual é a tabela que está sendo referenciada aqui quando a gente referencia também esse atributo
sexo. Ok? Então, observem que quando a gente tem uma consulta aninhada, por exemplo, utilizando o operador IN ou operador igual, a gente consegue reescrever essa consulta sem fazer esse aninhamento. Aqui a gente tem um exemplo da mesma consulta que a gente viu antes, que a gente quer retornar o primeiro e último nome dos funcionários que têm o mesmo sexo e o mesmo nome dos seus dependentes. E aí, veja que aqui a gente faz um produto cartesiano, a gente junta essas duas tabelas aqui, especificando essa condição de junção através do SSN, e aí coloca as demais condições que são para fazer a filtragem desses funcionários. Então, normalmente a gente consegue reescrever essas consultas aninhadas sem fazer o uso desse aninhamento.